Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou tomar só um gole de café pra ver se melhora a minha voz. Eu tenho uma mensagem pra você e essa mensagem é exatamente eu escrevi aqui sobre se você está se sentindo pobre, porque ultimamente, né, tem uma semana ou alguns dias, né, em torno de uns 4 dias eu tava me sentindo assim. E aí eu quero falar pra vocês o que veio da parte de Deus pra hoje. Então, essa torta, né, que eu coloquei o vídeo, aqui eu cheguei a comer, já comi, né, mais da metade da torta. E eu até tinha, deu essa ideia, vou comer igual muita gente acaba comendo, sabe? Aqui tem, na hora do café da manhã, costumam comer bastante doce, sabe? Tem salgado, mas às vezes mistura até panqueca com bacon, essas coisas. E aí a gente tinha comprado ontem essa torta, né? Essa torta, ela é doce e foi barata, foi $1 e alguma coisa, alguns centavos. E aí eu fiquei olhando, eu tinha colocado na mesa porque eu ia comer com meu esposo, mas eu fiquei com aquela vontade, poxa, eu vou comer, eu quero comer um doce com café. E aí eu olhei pra torta e pronto, eu coloquei esse prato lindo, sabe, o melhor prato e o prato que eu mais gosto, né, que tem flores. Coloquei a tortinha, né, é uma torta doce em cima do prato, fiz meu café. E aí depois eu tirei foto e escrevi pro meu esposo que eu tava me sentindo a mulher mais rica do mundo por conta dessa experiência, sabe? Que a gente ainda não conseguiu fazer amizade, a gente chegou a conhecer muita gente, a gente tem conhecidos, né, eu e meu esposo, mas amigo mesmo, de poder colocar a gente pra cima, poder sair com a gente, conversar, abrir o coração, a gente, tanto eu quanto meu esposo, a gente não costuma ter. E isso é um dos fatores que eu tava me sentindo pobre. Esse era um dos, não por assim, o dinheiro, pelo que eu mais vejo dentro de mim, que o dinheiro é o menos de tudo, sabe? Claro que ter boas condições ajuda a realizar sonhos, ajuda pra vida ser mais fácil. Mas o que mais pega comigo não é. Eu não fico, eu quero ser rica, não é isso. Eu quero ter meus filhos, eu quero construir família, eu quero ver meus pais que estão no Brasil. Eu quero poder comprar coisas, pelo menos de comida, né, que eu quero comer, algo assim, sabe? E eu gosto assim de certos tipos de queijo, salame, algumas coisas assim. E acaba eu evitando ou comprando menos, né? Eu tenho em torno de uns 4 meses que não compramos sushi e eu gosto. A gente estava até comprando antes, mas era porque acabava que a gente comprava pouco, então também a economia daqui do país tá mais cara e nossas condições estava bem melhor antes e agora tá menor. Claro que temos condição, estamos pagando esse apartamento, é de aluguel, e também já renovamos. Já renovamos e meu esposo está trabalhando, graças a Deus. Temos dinheiro para pagar o aluguel tranquilamente, sobra dinheiro para comprar comida. E de vez em quando, né, cheguei a comprar um casaco, meu esposo quis comprar um casaco para mim, eu nem queria por conta mesmo do dinheiro, mas ele falou: "Não, Ana, você precisa, eu tô vendo que você precisa de um casaco novo". E no dia do meu aniversário também acabei comprando sapato, uma bolsa. Claro, não é de marca, é assim, é barata, né? Pelo menos comparado com as outras bolsas. Meu esposo falou também assim que mas não é barato, não é assim tão barato, mas eu tava comparando com bolsas de marca, com outras bolsas também que às vezes vende no shopping e é mais caro, né? Eu tava falando com meu esposo. Mas o que eu queria falar aqui
era a questão de Deus, sabe? Deus nunca vai colocar a gente para baixo, Deus vai nos mostrar outra realidade, outro pensamento, sabe? Infelizmente, muita coisa da igreja, assim, muito desses pensamentos sobre riqueza, de dinheiro, entrou na igreja evangélica, tanto no Brasil quanto aqui. E, infelizmente, eu vejo isso que tem muitas pessoas que vai olhar para você de cima a baixo, que vai, sabe, julgar a sua roupa, julgar sua vida, né? Não quero nem dizer estilo de vida, mas vai julgar a sua vida, né? Porque muitas pessoas estão lutando, estão trabalhando para ter uma vida melhor. Mas o melhor é a gente ter a vida que Deus tem pra gente, sabe? E Ele quer mostrar o nosso valor, e o nosso valor não está no dinheiro. O nosso valor não está em coisas. O nosso valor não está nem nas pessoas. O nosso valor não está nem nas nossas amizades. Mas o nosso valor tem que estar em Deus. Eu tô dando graças a Deus que, por meio de uma torta, eu pude sentir que eu sou uma pessoa de valor, que eu tenho valor, por conta de que eu tava esperando vários fatores que minha vida melhorasse, que tudo ficasse do jeito que eu quero, pra me sentir uma pessoa de valor. Sendo que hoje, é isso que me deu vontade de fazer esse vídeo, sendo que hoje, por meio de uma torta de $1 e alguns centavos, eu me senti uma pessoa de valor, me senti rica, por conta de que muitas mulheres acabam indo para restaurantes caros, comprar doces assim, sabe? E pagam caro simplesmente para ter uma experiência assim, né? Simplesmente para se sentir bem, para se sentir amada, para se sentir com valor. Eu vi que de nada adianta a pessoa ter dinheiro se ela não se sente bem, se ela não sabe o valor que ela tem. E o nosso valor tem que estar em Deus. E não em coisas, sabe? E não em pessoas. E ainda que as pessoas nos façam sentir mal ou não reconhecem o nosso valor, que a gente saiba que a gente tem valor, que a gente tem esse conhecimento. Porque Deus quer que a gente descubra isso, que a gente tem valor nele. Que a gente não precisa ter o carro de milhões, a casa de milhões, não precisa ter o salário de milhões. A gente só precisa mesmo buscar a Deus e saber que Ele vê o nosso valor. Ele coloca valor na gente, que a gente já tem uma moradia lá no céu. A gente só tem que tomar posse, a gente só tem que receber, sabe? A gente só tem que receber o que Deus já tem pra gente. Deus já tem tantas coisas boas pra gente, porque a gente vai se preocupar tanto de ter coisas aqui na Terra, sendo que é tudo passageiro. Não adianta ter uma vida cheio de riqueza, cheio de coisa, sem ter Deus. Tem muita gente rica que não tem Deus, que precisa de Deus e tá lá vazio e tenta preencher comprando coisa, ou tenta preencher estando com amizades erradas, usando drogas, fazendo coisa errada, traindo esposa, entrando em orgia também. Quantos artistas fazem isso e vocês não sabem? E são os filmes que vocês acabam vendo. Então, a gente tem que entender que o valor do céu é 1000 vezes melhor do que o que nos apresenta aqui na Terra. E, infelizmente, eu fico triste porque as igrejas estão falando o contrário, estão pregando ou estão julgando pessoas que não têm tantas condições e acaba querendo
tá longe de pessoas assim, simplesmente porque não tem um salário que eles botam na cabeça que é o ideal, sabe? Mesmo que você seja pobre, se a igreja não está te tratando bem por causa disso, a igreja que tá errada, não é você, é a igreja que se corrige. E isso não é somente para você, também é para mim, porque eu tô passando por certas coisas que não é somente a questão financeira, mas também é a questão da língua, que julgam, que pensam, né, que eu não quero falar inglês ou sei lá, me julgam sem me conhecer. Graças a Deus eu também não os conheço, mas eu tô indo numa igreja que acho que tá sendo a igreja, uma das igrejas mais difíceis que eu já fui na minha vida, uma igreja evangélica americana. Por conta de que não tem conversa, não tem amizade, pelo menos no Brasil, tinha assim fofoca comigo, me julgavam e coisas que eu já tô passando aqui até no canal também, que, sabe, 2 pessoas deixaram de me seguir simplesmente por algo que eu comentei sobre mim, falei a verdade e as pessoas mandou comentário e deixou de me seguir, sabe? E eu acredito que são evangélicas, então, mas tudo isso eu vejo assim, estão julgando e colocando que aquele julgamento é o certo. E aí eu paro pra pensar, meu Deus, eu tô no caminho errado, porque eu não preciso me humilhar pra eles me aceitarem. E mesmo que eu venha me humilhar na igreja que eu tô indo, não vão me aceitar. Mesmo com humilhação, não vão me aceitar, porque eu não encaixo no padrão da igreja, porque eu não sou uma pessoa rica, porque as condições que eu tenho é pequena. E não é somente a questão financeira, mas também a questão da língua. E eu vejo assim, nossa, que coisa mais triste, porque eles tentam me ferir, acabam me ferindo porque não falam a verdade, porque não tem diálogo, porque preferem julgar do que falar comigo a verdade. Mas eu tenho 2 dias que eu não vou pra essa igreja, porém a gente vai voltar. Só que é aquela coisa, eu sei mais coisa agora, sei mais coisa do que antes, só que infelizmente o local que eu pensava que eu ia mais sentir à vontade, que eu ia sentir com mais valor, seria na igreja. Era o que eu sempre esperei, né? Muitos anos da minha vida eu sempre esperei isso. Porém, eu acabo me sentindo com valor na minha casa. E também com leitura da Bíblia, com ultimamente, né, o que meu pai falou comigo, o que meu esposo também falou comigo, falou de versículos da Bíblia, e foi interessante que um dos versículos que meu pai e meu esposo falou foram iguais e eles não sabiam de nada disso, né, que falou de Jeremias, que falou assim, maldito o homem que confia em homens. Então, que a gente possa entender isso, que a nossa confiança não tem que estar na igreja, tem que estar em Deus. E eu acredito que muita gente deixou de ir para a igreja por conta disso. E eu sou uma pessoa, assim, que você pode, sim, contar comigo para falar de perrengue da igreja, porque eu já passei e tô passando, sabe? Mas é isso, que a gente saiba se posicionar. Não importa como vão posicionar com a gente, que a gente saiba se posicionar, que a gente entenda que a gente não pode, Deus não quer que as pessoas nos tratem mal ou falem mal da gente, e sabe,
a igreja já tá pagando. Eu vejo a justiça de Deus desse jeito, porque a igreja não tá crescendo. A igreja que eu vou não tá crescendo. Eu tava de braços abertos para servir a igreja, mas não tem conversa, não tem amizade. E eu até cheguei a falar que eu tinha vontade de estar na parte do louvor, só que nunca me chamaram. Meu esposo também preencheu até ficha e nunca chamou ele para nada do que ele escreveu. Ele escreveu mais de 3 coisas que gostaria de fazer na igreja. E, infelizmente, estamos passando por isso. Mas, graças a Deus, Deus está do nosso lado. Graças a Deus. Eu vejo que o mais importante é Deus estar do nosso lado. Ainda que a gente tenha que passar por essas coisas, sabe? Teve um dia que eu tava perguntando pra Deus, Deus, por quê? Por que eu tô passando por isso? Mas eu fico pensando em Jó, sabe? Eu não tenho resposta pra isso. Mas como Deus tá me respondendo é por meio da palavra. E eu acabo lembrando, poxa, Jó passou por coisas piores. Então, será que eu não vou conseguir passar por algo menor do que o que Jó passou? E lá na frente Deus abençoou, sabe? Eu não sei como, mas eu acredito. Eu tô me recuperando. Eu, assim, me sinto machucada por conta da igreja, mas eu acredito na bênção de Deus. Eu não sei como é que vai ser, mas eu mesma já estou, assim, me preparando para isso, tipo, psicologicamente, mentalmente, para que seja feito conforme Deus quer, não como eu quero, porque até, assim, veio um pensamento errado da minha parte, pensando assim, quando eu estiver rica, quando eu tiver condição, eu vou mostrar pro povo, sabe, assim, o que eu não posso fazer agora, eu vou fazer quando eu tiver condição. E, tipo, queria sentimento de vingança, de mostrar superioridade. E isso também não é de Deus, sabe? Veio isso. Então, até nisso, Deus está me preparando, porque não, mesmo que passei por isso, eu nunca tive, assim, toda a minha vida, eu nunca tive poucas condições, pelo contrário, meus pais, né? Meu pai, por exemplo, me estimulava a comprar. Ele falava, não, quando eu era pequena, eu lembro que uma vez ele falou, compra uma boneca que você quiser aí que eu pago. E aí eu fui e falei, não, pai, eu não vou querer nenhuma boneca. Eu não vou querer gastar dinheiro. E eu era pequena, porque minha mãe tinha falado comigo, chegou a filosofar e falou coisa de, o povo compra tanta coisa, sei lá, começou. Eu não lembro do que, eu lembro que por causa de minha mãe, que me fez, assim, pensar na questão do consumo, pensar de forma consciente sobre o que é melhor, né? O que é valor, o que é o verdadeiro valor. Porque se Deus não é o nosso valor e a família não está em primeiro lugar, né? Deus e a família, então tem alguma coisa errada. Ainda que a pessoa tenha muito dinheiro, não está fazendo a vontade de Deus, sabe? E outra coisa também, que aqui eu sou prova viva, que outra coisa é se você não tem condição e o teu pastor trata melhor pessoas que têm mais condição que você e não te trata, não fala com você, não te dá atenção, ou então te trata mal, fala mal de você, julga e por aí vai. E não somente o pastor, mas também as pessoas da igreja. Tá errado, sabe? Não estão fazendo a vontade de Deus. E não se sinta mal por isso. Eu acho que Deus está me deixando passar por isso. Eu acho que é para poder ajudar pessoas que vão para a igreja e não têm condição e são tratadas mal, simplesmente por isso, porque não tem tanta condição. Eu sei que. Eu não sei como explicar. Eu sei que dentro de mim
Eu tenho plena convicção que as pessoas julgam e falam que a gente não tem condição, porque tem um curso da igreja e a gente não tá fazendo. Então muita gente deve estar perguntando por que a gente não fez, por que a gente não fez. E aí, eu acredito piamente, sabe, no fundo do meu coração que eles estão falando, eles não têm condição, eles são pobres. Também a gente se veste. Felipe parou, né? Meu esposo parou de se vestir bem, que ele vestia bem melhor que antes, que agora. Mas eu continuo me vestindo bem. Se eu tenho roupa, se eu tenho a melhor, como é que se diz? Se eu tenho, porque eu não posso me vestir, entendeu? Eu tenho. E não é. Eu cheguei a ganhar roupa de Luciene e de uma pessoa da igreja também, da filha de um cara. E essa moça é brasileira mas ganhei outras roupas também de americanos. E aí, com isso, eles pensavam assim, que eu não. Eu tava assim, eu não vim com todas as minhas roupas, mas eu vim com muita roupa do Brasil. E eu acho que pensaram que eu precisava, só que eu já tinha roupas boas, sabe? Porque eu vim do Brasil e trouxe. Não trouxe nem metade, mas eu trouxe muita coisa e a maioria eram roupas. Porque eu sabia que se eu não volto pro Brasil, eu tenho que pelo menos trazer o que eu puder em 2 malas cheias grandes e na época que eu vim pra cá, podia. Podia vir com até 5 malas se quisesse. Eu só vim com 2. Mas aí você pagava o tamanho da mala, né? Então, meus pais acabou pagando. E assim, eu não vim de família rica, eu vim de família classe média alta, sabe? É diferente. Tem pessoas que, até da família, pensa que minha família, que meus pais são ricos e não são ricos, é porque eles não conhecem ricos, sabe? Quando a gente conhece rico, rico mesmo, eu tenho uma tia que ela tinha mais condições que meu pai. E eu olhava a casa e as coisas e era o triplo do que a gente tinha. A casa era imensa, tinha andares, tinha vários carros. Então tinha academia embaixo e a academia dava pra abrir uma academia, sabe? O tamanho da academia de minha tia daria pra ganhar dinheiro com espaço, sabe? Porque era tão grande. Era praticamente o tamanho de onde eu morava, que era um apartamento. E meus pais continuam morando em apartamento, eles preferiram comprar o apartamento. E graças a Deus, sabe, meus pais são super simples. Não somente minha mãe, que eu falei de minha mãe, né? Mas, por exemplo, eu já conheci gente da roça que eu não vou falar pobre, mas tem poucas condições, sabe? Porque eles têm mais riqueza do que a gente. Tem, sabe? Tem muita sabedoria que eu acho que é Deus que dá, porque eles não têm conhecimento, eles não têm livro. E como é que eles conseguem filosofar sobre a vida, ter pensamentos, sabe, sábios? Então, eu vejo que é Deus que dá para eles, que eu acho que é por conta de que tem poucas condições, né, financeiras, materiais, e Deus acaba abençoando aqui, ó. E é isso que a gente precisa entender, que não adianta ter tanto de dinheiro, não adianta ter tanto de condição, comprar casa, maior casa do mundo e tal, se aqui não tá bem, sabe? Não adianta se não souber investir, se não souber gastar o dinheiro. E, por exemplo, se uma pessoa ganha 1 milhão e torra tudo numa viagem, quando volta ele vai morar onde? Na rua? Acabou o dinheiro, e agora? O povo acha assim, eu não consigo entender, porque tem gente que não é sábio. E se desse X de dinheiro, todas as pessoas que não são sábias e têm dinheiro na mão, acaba torrando tudo, acaba não sabendo o que fazer, porque não sabe o valor, não sabe o valor das coisas e das pessoas.
e do que verdadeiramente tem valor. Se a gente não prioriza primeiro a nossa família, tudo perde valor. Tudo. Não adianta ter o melhor emprego do mundo, ganhar tanto. A pessoa que não investe, que não ajeita a parte familiar, tanto o seu relacionamento com os pais, esposa, esposo, filhos também, né? Vai morrer com essa tristeza. Se não ajeita, se não resolve, vai na hora, no último dia, aqui na Terra, vai ficar pensando, poxa, eu deveria ter feito isso e não fiz. Por conta de ter trabalhado tanto, por conta de ter gastado tanto e não gastei meu tempo com as pessoas que eu deveria ter gastado, por eu não ter investido na minha família, por não ter investido nas pessoas que estiveram na minha vida, nos relacionamentos que Deus me deu. Infelizmente, não vai morrer em paz, sabe? Então não adianta a gente ter que quebrar a cara, ter que fazer exatamente o que as pessoas querem. Não adianta dar o que elas querem, sendo que a gente não vai... o retorno, né? O retorno é bem menor do que a gente vai ter que se descabelar para fazer. E graças a Deus, eu tô em paz porque, por exemplo, eu vou aos domingos para a igreja, mas agora eu já não quero mais para a questão de cura, né? Chama Healing School. E eu já não tava indo pra questão de mulheres, sabe? Eu fui, assim, a pessoa que eu falei aqui pra vocês, a brasileira, tinha me chamado pra ir pro culto de mulheres. Só que, meu Deus, eu tô em paz porque eu não dirijo, meu esposo trabalha até as 5 da tarde. Eu cheguei a tentar tirar, chama Drive License, me deram não, falou que não, que mostrei meus documentos, todos o que eu tinha em mãos, eu fui mostrei os meus documentos americanos, e a gente foi aqui na cidade que eu estou, né, tentamos e me disseram não. Então, eu não quero, por exemplo, eu falei pro meu esposo, eu não quero fazer nada ilegal, eu não quero dirigir o carro sem a documentação, eu preciso da documentação. Se uma polícia vai e me para, sabe? Então, eu não vou me descabelar, fazer coisa ilegal, simplesmente pra ir no culto das mulheres, por exemplo, sabe? E eu estou em outra cidade. Eu não estou na cidade dessa igreja. Graças a Deus, sabe? Até nisso eu vejo a vontade de Deus sendo feita na minha vida. E eu vejo assim, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa. A minha história é totalmente diferente dessa brasileira que eu conheci. A minha história é totalmente diferente de várias mulheres brasileiras que estão aqui. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu vou poder ajudar em outras áreas. Essas pessoas que estão aqui, essas brasileiras que estão aqui, vão poder ajudar, vai poder me ajudar, por exemplo, sabe? Vai poder me inspirar por coisas que eu ainda não alcancei, como eu falei pra vocês, e que eu ainda não dirijo, eu quero dirigir, mas eu ainda não dirijo. E graças a Deus eu tô fazendo, a minha paz é essa, eu tô fazendo o que é correto, tô fazendo o que é certo, eu não tô me descabelando. E eu conheço gente, não vou aqui falar não, mas eu conheço gente que já fez isso, que já dirigiu sem a carteira, sem o documento que precisa aqui nos Estados Unidos para poder dirigir. Tem gente que já fez coisa errada, que não deveria fazer, que não fez o que deveria fazer, né? Aquilo que é legal. Pronto, a palavra é essa, o que é legal. Acabou querendo dar um jeitinho brasileiro. Tem gente que nem é brasileira, né, que eu conheço, e tentou dar o jeitinho brasileiro, porque não? Eu preciso disso agora, eu preciso fazer isso. E Deus é que tá ajudando mesmo, porque, por exemplo, se descobre, pode ser preso. Então,
a minha maior preocupação, e graças a Deus meu esposo me escuta, graças a Deus meu esposo também pensa assim como eu, né, pra eu não estar entrando em coisa errada. Graças a Deus eu nunca entrei em coisa errada. Não é agora que eu vou começar a fazer besteira, sabe? Não, graças a Deus eu não estou desesperada pra, assim, se é pra eu ter poucas condições de forma legal, eu prefiro ter poucas condições de forma legal do que fazer coisa errada pra ter mais dinheiro. Isso não é de Deus, sabe? A gente tem que entender. Primeiro, a gente confia em Deus. Então, se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que ter poucas condições de forma legal, eu vou ter poucas condições, mas de forma legal. E graças a Deus, assim, eu tô legalmente aqui, mas com documentos de turismo. E aí só vai, por eu estar aqui bastante tempo como turista, eu vou renovando, sabe? Acaba, então esse ano mesmo já renovei meus documentos de turismo, mas eu já quero dar entrada, a gente quer dar entrada para eu ser permanente, não é residente, né? O próximo passo é o residente, mas o permanente me dá um documento para 10 anos, eu ainda não tenho. A gente tentou entrar no contato, tentamos, dei a papelada pro governo e tudo, e pedimos isso, só que acabou eles me dando o renovo do turismo. E é uma luta, assim, que já vou fazer próximo ano eu faço 4 anos aqui. E eu não conto aqui pra vocês com aquela coisa assim, com medo, com aquele coração pequenininho, por conta de que pode acabar me prejudicando, sabe? Então, até na igreja também, eles não sabem, não se sabe, não é pela minha boca, sabe? Eu só falei com essa brasileira que eu falei, né? Então, da igreja, mas... E uma vez a gente saiu com um casal de velhinhos, né, da igreja, e aí a gente meu esposo chegou a falar, comentou um pouco que eu tava ainda resolvendo meus documentos. Bom, gente, então, o vídeo já ficou grande, meu celular começou a apitar aqui, falando que eu tenho 15%, mas é isso. Eu vou fazer mais vídeo, próximo ano eu quero, tô me planejando pra isso, já fiz a capa pra falar sobre o valor que a gente tem em Deus. Então é isso, que esse vídeo possa te ajudar. Só por eu estar aqui fazendo vídeo pra vocês já me ajuda, já me anima, já me dá vontade de fazer mais vídeo. E graças a Deus, tudo aquilo que tenta me colocar pra baixo, Deus acaba me colocando pra cima. Então é isso, é uma luta constante. Eu acho que, como minha mãe fala, acho que paz somente mesmo no céu. Paz eterna, paz perfeita somente no céu. Bom, então, fiquem com Deus e até a próxima.